Bom, pessoal, vamos lá então. Nossa aula de hoje é sobre geometria molecular. Geometria molecular é um assunto um pouco complicado para quem nunca teve, né? O pessoal tem um pouquinho de dificuldade porque geometria molecular depende de distribuição eletrônica, depende de tabela periódica, depende de saber as famílias, depende de ligação covalente. Então é um assunto que é muito dependente de outros, né? Então, de uma certa forma, se vocês não lembram direito desses assuntos, isso acaba afetando um pouco a compreensão da geometria. Porque a geometria em si é fácil, a geometria molecular não é difícil. O problema é a ligação covalente, por exemplo, que é um pouco mais complexo. Né? Então, vamos lá. O que é geometria molecular? Geometria molecular é a forma de desenhar as moléculas. É como nós desenhamos as moléculas. As moléculas elas não são simplesmente, elas não têm formato aleatório. Por exemplo, a molécula de água, ó, H2O, ela não é nesse formato. A molécula de água, na verdade, ela tem uma curvatura, um ângulo aqui. Ela é dobradinha. Né? Já a gente vai falar que a molécula de água tem uma geometria angular. Então, a geometria molecular é a área da química que estuda o formato, as formas dessas moléculas e o porquê que elas são assim. Tá bom? Vamos lá. Para a gente poder desenhar as moléculas de forma correta, a gente usa o que nós chamamos de teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Tá? O nome é bem grande, mas é bem simples. A teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, ela diz que todas as nuvens eletrônicas, qualquer tipo de nuvem eletrônica, sofre repulsão. Por que as nuvens eletrônicas sofrem repulsão? Né? E o que são nuvens eletrônicas? Né? Vamos lá, ó. Uma ligação do tipo simples, uma ligação covalente simples, é uma nuvem eletrônica. Tá? Uma ligação dupla é uma nuvem eletrônica. Uma ligação covalente tripla é uma nuvem eletrônica. Uma ligação dativa é uma nuvem eletrônica. Dois elétrons que não estão fazendo ligação química, ou seja, elétrons livres, ou elétrons não ligantes, também são nuvens eletrônicas. Tudo isso pode ser representado por esse símbolozinho aqui, esse balãozinho. Tá? Então, ligação simples, dupla, tripla, dativa, elétrons que não estão ligando, que não estão efetivamente fazendo parte de uma ligação, todos eles podem ser representados por uma bexiguinha, tá? E vão ser chamados a partir de agora de nuvem eletrônica. Tá? Eu comprei uns modelinhos de bolinhas e bastões para a gente poder entender melhor. Essa nuvenzinha seria isso daqui, ó. Isso é uma nuvenzinha eletrônica. Né? Quando eu faço isso daqui, ó, quando eu pego, por exemplo, o átomo de nitrogênio e eu faço isso daqui, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que aqui em cima desse átomo de nitrogênio existe uma nuvem eletrônica. Existe uma nuvem de elétrons. Pode ser uma ligação simples, dupla, tripla, dativa. Geralmente, quando eu uso a bexiguinha, o balãozinho, geralmente é elétron livre, mas poderia ser qualquer um. É porque na química a gente costuma representar os elétrons livres por essa bexiguinha, mas a rigor qualquer elétron, né, tanto simples, dupla, tripla, dativa, qualquer coisa poderia ser representado pelo balãozinho, tá bom? Enfim, a gente sabe que o elétron tem carga negativa, não sabe? Cargas iguais se repelem na física. Não é o que vocês aprenderam em física lá no 9º ano? Então, todas as nuvens eletrônicas, elas sofrem repulsão eletrostática. Elas se repelem porque elas todas têm carga negativa. Isso é o que explica o porquê que a molécula de água fica dobrada. Né? Imagina o seguinte, aqui nós temos uma nuvem eletrônica, que são dois elétrons livres. Aqui nós temos outra nuvem eletrônica, que são elétrons livres.
Aqui nós temos uma nuvem eletrônica, que é uma ligação simples. Aqui, outra ligação simples. A tendência é que tudo isso sofra repulsão. A tendência é que tudo isso se afaste o máximo possível. Por quê? Porque isso é elétron, isso é elétron, isso é elétron, isso é elétron, e elétron tudo tem carga negativa. Então a tendência deles é se repelir. Então acontece o seguinte, ó. Tudo isso vai se afastar. Até que vai ficar todo mundo afastado um do outro. E aí a água, molécula de água, ganha esse formato dobrado. Tá bom? Então, galera, o que nós temos que saber dessa teoria, né? Entender o quê? Que qualquer tipo de nuvem eletrônica, seja ela qual for, por ser composta justamente por elétrons, elas tendem a se afastar umas das outras. E aí surgem as diferentes geometrias. Assim, não é difícil entender isso, eu acredito, só que usar isso para desenhar as moléculas não é suficiente. Usar isso para desenhar as moléculas é insuportavelmente difícil, não dá. Então existem regras práticas para você determinar as geometrias. Com essas regrinhas práticas, fica muito fácil. Vamos lá então? Nós vamos ver nessa videoaula as regras para determinar a geometria de moléculas com 2 átomos, com 3, com 4 e com 5 átomos. Então, nessa aula de hoje, a gente só vai aprender a desenhar moléculas que têm até 5 átomos. Se você está no primeiro ou no segundo colegial e está assistindo essa videoaula, eu vou deixar para você uma tabela de moléculas para desenhar, para você treinar. Tá bom? Nós vamos aprender só moléculas de até 5 átomos. A galera do terceiro ano do ensino médio e do cursinho, nós vamos ter mais uma videoaula de geometria molecular para entender moléculas que vão ter o quê? Mais de 5 átomos, né? E mais de 8 elétrons na camada de valência, tá bom? Mas aí é só para a galera do cursinho, que cada coisa no seu tempo, tá bom? Vamos lá então, ó. Vamos começar pelas moléculas que têm 2 átomos. Vamos lá? Bom, galera, primeira coisa que a gente tem que fazer para determinar a geometria é fazer a ligação química. O hidrogênio tem 1 elétron na última camada, tá? É uma maritaca aqui passando na janela. Ei, meu Deus. O cloro tem 7 elétrons na última camada. Por quê? Porque o cloro está na família 7A. Então o hidrogênio tem que chegar em 2 elétrons, não é o que a gente estudou? O cloro, por sua vez, tem que chegar em 8. Então o hidrogênio tem 1 elétron, para 2 compartilha uma vez. O cloro tem 7 elétrons, para 8 compartilha mais uma vez. Então olha só, vai acontecer uma ligação covalente aqui, igual nós vimos na aula passada. Tá? Isso é a fórmula eletrônica. Aí, o que eu quero que você pense? Bom, primeira coisa, né? Nós desenhamos então a molécula com 2 átomos. Toda vez que a molécula tiver 2 átomos, a geometria é linear. A gente chama a geometria de linear. Você tem que desenhar a molécula em linha reta, tá? Toda vez que a molécula tiver 2 átomos, a geometria é linear. Você não precisa nem pensar nessa parte da tabela, que eu vou explicar o que é já já. Então é assim, tem 2 átomos, a geometria é linear. Como seria isso, pessoal? Seria isso aqui, ó. De modo bem simplesinho, seria o que nós temos aqui. Tá? Deixa eu pegar um bloquinho de anotação para a gente poder comparar aqui, ó. Seria mais ou menos o que a gente tem aqui, tá vendo? Ó, a gente teria aqui, ignora a cor das bolinhas, tá? Teoricamente, cada bolinha de uma cor é um elemento químico ou um tipo de elemento. Mas aqui eu usei qualquer cor, né, para poder desenhar todas as geometrias. Então, ignora a cor. Aqui é como se fosse o H, aqui é como se fosse o Cl, e aqui é a ligação covalente simples que existe entre eles. A molécula ela está retinha. Não tem como você dobrar essa molécula, não tem outra possibilidade igual acontecia com a molécula de água. Tá bom? Então já foi aí a geometria linear. Vamos agora para moléculas que têm até 3 átomos. Ó,
Vamos para moléculas que têm 3 átomos. Comigo, ó. Olha para o CO2. 1 carbono, 2 oxigênios. Lembra que quando não tem nada embaixo é 1? Então 2 mais 1, 3. 2 mais 1, 3. Vamos falar de moléculas que tem 3 átomos. Vamos montar essa molécula primeiro. Carbono está na família 4A. Oxigênio está na família 6A. Então, carbono 1, 2, 3, 4. Bom, oxigênio. Vou colocar o oxigênio aqui do lado. Isso eu já expliquei para vocês na aula de ligação covalente. Lembra? Quem é o átomo central? O carbono ou o oxigênio? O átomo central é sempre o átomo que está em menor quantidade. Não é? O elemento químico, perdão, que está em menor quantidade. Então, esse carbono está em menor quantidade. Ele só tem 1, o oxigênio tem 2. Então, o carbono é o átomo central porque ele está em menor quantidade. Menor quantidade. Ok, então vamos lá. Oxigênio tem 6 na última camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos lá. O carbono não tem 4 elétrons? Para 8 falta 4. 4 compartilhamentos. Então, ó. 1, 2 compartilhamentos. 3, 4 compartilhamentos. Se você observar, o oxigênio tinha 6 elétrons, faltavam 2 compartilhamentos para chegar em 8. Esse oxigênio também fez 2 compartilhamentos. Esse oxigênio também fez 2 compartilhamentos. Tá todo mundo com 8, tá? Aí o que eu quero que você observe? Lembra que tinha uma perguntinha nessa coluna do meio? Então, a pergunta é assim, ó. Vamos lá. Existem elétrons livres no átomo central? Quem é o átomo central dessa molécula? Não é o carbono? Tem algum elétron livre no carbono? Tem algum elétron que não participou da ligação química? Não. Não tem. Então a geometria também é linear. Você tem que desenhar tudo em linha reta. Tá bom? Então toda vez que você tiver 3 átomos na molécula e não tiver elétrons livres no átomo central, a geometria é automaticamente linear. Como isso seria em modelinhos? Seria isso daqui, ó. Isso seria justamente a molécula de CO2. Tá bom? Ela é em linha reta. Isso daqui que vocês estão vendo, gente, é a ligação dupla. É que a ligação dupla ela é meio arqueada, ela não é retinha, igual a gente acha, ela é dobradinha, tá bom? Mas percebam que os átomos estão em linha reta um ao outro, ó. Isso é o CO2, tá bom? Bom, agora olha o que acontece com a molécula de água. O oxigênio está na família 6A. Quem é o átomo central? O oxigênio, porque está em menor quantidade. Então, oxigênio, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Hidrogênio nós sabemos que tem 1 na última camada. O hidrogênio tem 1, para chegar em 2, compartilha uma vez. Então, esse hidrogênio compartilhou uma vez, esse hidrogênio compartilhou uma. O oxigênio tinha 6 elétrons, compartilhou 2 vezes, já foi para 8. Agora, o que eu quero que vocês observem? Olha o átomo central, oxigênio. Tem elétrons livres nele ou não? Tem elétron livre. Então a resposta é sim, tem elétron livre. Então a geometria não é mais em linha reta, ela não é linear. A geometria agora é angular. Toda vez que você for desenhar a molécula de água, você vai desenhar ela com uma dobra, uma angulação aqui no meio. Tá bom? Porque esses elétrons estão empurrando a ligação para baixo, como a gente já viu. Então é assim, pessoal. 3 elétrons, 3 átomos. Não sobrou elétrons no átomo central? Linear. 3 átomos. Sobrou elétron no átomo central? Angular. Vamos agora ver a molécula de água, né?
Aqui seria uma representação hipotética, né? Modelinhos da molécula de água. Percebam que a molécula de água, ela tem essas duas dobras. Os elétrons livres, eles estão aqui em cima. Lembra que eu disse para vocês que a gente pode desenhar o elétron livre por balões? Vou representar para vocês verem, ó. Tá aqui os elétrons livres da água, ó. Aqui. Então, aqui estariam os elétrons livres da água, que estão empurrando essas nuvens, essas ligações para baixo. Tá bom? Mas tirando os elétrons livres, fica bem claro que a molécula de água é geometria angular. Tá? Opa. Vamos então agora para as moléculas que possuem 4 átomos. Tá? Vamos falar de quem tem 4 átomos. Beleza? Ó, vamos lá. Começar pelo SO3. Ó, 3 daqui com 1 daqui dá 4. Enxofre 6A, oxigênio 6A. O central é o enxofre. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oxigênios em volta do central. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 6, né? Tá aqui. O que a gente faz agora? A ligação química. Bom, todo mundo aqui está na 6A. Então todo mundo quer fazer 2 compartilhamentos. Então vamos fazer aqui primeiro, ó. Pronto. O oxigênio tinha 6, compartilhou 2 vezes, foi para 8. Enxofre tinha 6, compartilhou 2 vezes, foi para 8. Eita, o enxofre tá bom já para ele. Como que eu ligo esses oxigênios agora? Exatamente, ligação covalente dativa. Quando você tem que encaixar um elemento e não tem mais como, porque todo o restante já fez o número de ligações que precisava, você usa dativa. Então vamos lá. Pega 2 elétrons do enxofre e empresta para o oxigênio. Pega 2 elétrons e empresta. Olha para cá. Olha para o átomo central. Tem elétron sobrando? Não tem. Então a resposta é não. São 4 átomos na molécula e não está sobrando elétron no central. Então a geometria ela vai ser chamada de trigonal plana. Ela vai ficar assim, ó. S dupla O dativa O dativa O. Tá bom? Ela fica... Cadê? Eu montei ela, só tenho que achar. Ela fica assim, ó. No meu exemplo ali, né? S dupla O, né? Ó, dupla O dativa O dativa O. É que não tem uma setinha aqui, né? É uma ligação, um bastãozinho comum. Tá bom? Ela fica assim. Galera, a geometria trigonal plana, na verdade, ela é um triângulo. A geometria trigonal plana é um triângulo equilátero. Tá? A molécula acaba formando um triângulo equilátero nessa geometria. Tá bom? Lucas, aí a pergunta que vocês sempre me fazem. Faz diferença qual é a dupla e qual é a dativa? Não. Eu posso desenhar a molécula assim, eu posso desenhar ela assim, eu posso desenhar ela assim, assim. Se você quiser colocar a dativa aqui e a dupla aqui, fica a seu critério. É indiferente, porque permanece sendo um triângulo equilátero, permanece sendo trigonal plana. Tá bom? Bom, mas e a amônia? Vamos lá? Nitrogênio é 5A. Ele vai no centro porque está em menor quantidade. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Os hidrogênios, cada um tem um elétron. Bom, o hidrogênio só compartilha uma vez. Então, esse compartilhou uma, esse compartilha uma, esse compartilha uma. O nitrogênio tem 5 na última camada, para 8 falta 3. Compartilhou uma, 2 e 3, tá todo mundo bem. Agora você vai olhar, tem elétron sobrando no átomo central? Tem elétron sobrando no átomo central. Então tem. A resposta é sim. A geometria, então, é piramidal.
Tá bom? Piramidal. Isso forma uma pirâmide. Às vezes aparece o nome pirâmide trigonal. Pirâmide trigonal é a mesma coisa. Ela fica assim, ó. Vê se vocês conseguem perceber. Talvez aí fique difícil para ver. Mas ela forma uma pirâmide. Vocês estão percebendo aqui? Ó. Só que agora a questão é como que eu vou desenhar isso numa folha de papel. Porque percebam que isso é uma pirâmide. Né, ó. Isso é uma pirâmide. Nossa, ótima aqui a representação. Como que eu desenho isso numa folha de papel? A gente desenha assim, ó. Você vai colocar o nitrogênio no meio. Tá bom? Traço, traço, HH. E esse traço do meio, você coloca ele mais tortinho. Por que esse traço geralmente ele é torto? Porque esse traço geralmente é essa ligação aqui, é aquela que está para frente da folha do papel. Então, na verdade, a gente desenha assim, ó. A gente desenha assim a molécula, não é? Ó, compara. NHHH, NHHH. Mas, na verdade, essa ligação torta está me dizendo que ela está para frente. É como se eu estivesse representando que essa ligação está para frente. Tá? Então, é uma representação. A gente desenha assim. Tá bom? Ok. Pode aparecer assim também, ó. N, outra forma. H, H. Essa ligação não é para frente, então pode aparecer um traço mais escuro, que a gente chama de cunha cheia. Cunha, C-U-N-H-A, cunha cheia. Também é outra forma de representar uma ligação para frente. Tá bom? Então tem 4 átomos, não sobrou nada no central, trigonal. Sobrou no central, piramidal. E quando tiver 5 átomos, aí é fácil. Toda vez que tem 5 átomos, só tem uma possibilidade, você não precisa nem se perguntar isso. Quer ver? Carbono é 4A. Então, ó, carbono, 1, 2, 3, 4. Hidrogênio, 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 hidrogênio. Todo mundo em volta do carbono, porque o carbono é um central. Faz uma ligação simples, simples, simples e simples. Tá? Percebam aqui, ó. O hidrogênio fez, cada hidrogênio compartilhou uma vez e o carbono que estava na 4A fez 4 compartilhamentos. Tá bom? Pessoal, toda vez que tiver 5 átomos, a geometria é tetraédrica. Toda vez que tiver 5 átomos, a geometria será tetraédrica. Tá bom? Como assim? Ela vai ficar assim, ó. Carbono, H para cima, opa, H, H, e essa ligação tortinha de novo. Ela fica assim, tá bom? Isso é um tetraedro na matemática, que é isso daqui, ó. Essa é a geometria tetraédrica. Perceberam? Eu tenho 3 ligações embaixo, que são essas 3. Essa daqui que está para frente é a torta. E aqui tem uma ligação para cima. Isso é um tetraedro. Tá bom? Para a galera do segundo e primeiro colegial, é isso. O que eu vou falar agora são os ângulos da ligação, né? Tem vestibular que em pleno século XXI acha importante e relevante para o aluno saber a porcaria do ângulo. Então eu vou falar os ângulos, tá? A galera do primeiro e do segundo pode continuar assistindo, mas eu não vou cobrar isso em prova jamais na minha vida. Não enquanto eu tiver bom senso. Angulação, vamos lá. Quanto que vale esse ângulo? Esse ângulo é de 180 graus. Eu não preciso de muita coisa para perceber isso. Tá? Na geometria linear, o ângulo é 180 graus. Do mesmo jeito que eu consigo te falar o ângulo daqui. Eu não te falei que na trigonal plana acaba se formando um triângulo equilátero? Bom, triângulo equilátero tem lados iguais e os ângulos também são. Lembra que no triângulo equilátero a soma dos ângulos internos é 360? Então, a angulação aqui é 120 graus. Tá? A angulação aqui é 120. Porque aí quando você somar todos os ângulos dá 360. Mas quais ângulos pode cair para você? O ângulo da água é um ângulo muito específico, que é 104 e pouquinho.
O ângulo da água não é o ângulo da geometria angular, tá? A geometria angular pode ter mais de um ângulo. Isso é relativo. Por isso que eu acho inútil o vestibular cobrar. Dependendo dos elementos que estiverem ligando aqui, dependendo da eletronegatividade desses elementos, o ângulo pode ser outro. Na água, o ângulo é 104. Tá bom? Aqui na piramidal, o ângulo é 107 graus. E aqui na tetraédrica, qualquer um dos ângulos é 109 graus. Esses ângulos aqui não são exatos, tá bom? Eles são aproximações. Beleza, pessoal? Para quem é do cursinho do terceiro, eu vou continuar esse assunto trabalhando com algumas geometrias diferenciadas e meio chatinhas, tá bom? Mas também não precisa desesperar que elas não caem muito, é mais por desencargo de consciência. Galera do segundo, é isso. Beleza? Beijo, abraço, fiquem em casa.